Olá, pessoal! Eu sou a professora Luciana. Vamos lá aprender mais um pouquinho de matemática super fácil? O tema da aula de hoje é inequações. Bom, vamos começar com as definições. Em todos os casos que eu apresentar aqui, o A, B e o C são números que pertencem ao conjunto dos reais, ok? Do basiquinho, a gente tem aqui um sinal de menor, então A menor do que B. Isso vai acontecer quando B menos A for um número positivo. Vamos dar um exemplo. A igual a 3, B igual a 5, o A é menor do que o B, 3 é menor do que 5. B menos A vai ser 5 menos 3, que é igual a 2, um número positivo, maior do que zero. Outro símbolo que a gente tem é o sinal de maior. Então, agora o A maior do que B. Isso vai acontecer quando B menos A for negativo. Um exemplo para isso é o A igual a 9, B igual a 4. A maior do que B. 9 é maior do que 4. Então, B menos A vai ser 4 menos 9, que é igual a menos 5. Deu um valor negativo. Então, A maior do que B. Número 2, o A menor igual a B. Isso vai ser válido quando uma dessas duas opções forem verdadeiras. Ou A é menor do que B, ou o A é igual a B. Mesma coisa para o maior ou igual. O A pode ser maior do que o B, ou ele pode ser igual ao B. Número 3, aqui a gente coloca uma relação importante. A maior do que zero, quer dizer que o A é um valor positivo. Ou então, o A menor do que zero. Isso vai acontecer quando ele for um valor negativo. Essa comparação é super importante para a gente resolver as inequações. 4. Se A maior do que zero e o B maior do que zero, então o A mais B vai ser maior do que zero. Se você somar um número que é positivo com outro número que também é positivo, esse resultado vai ser sempre positivo. Outra coisa, se o A maior do que zero e o B maior do que zero, então A vezes B tem que ser maior do que zero. Se você multiplicar um número positivo com um número positivo, o resultado da multiplicação vai ser sempre positivo. Número 5. A menor do que B e B menor do que C, então A vai ser menor do que o C. Um exemplinho aqui para a gente ver. O A vale 2, o B vale 5 e o C vale 10. O A é menor do que o B. Aqui, ó, 2 é menor do que 5. O B é menor do que C. O 5 é menor do que o 10. Portanto, o A tem que ser menor do que C. Então, o A tem que ser menor do que 10. Tudo bem até aqui? 6. Aqui, a gente começa a trabalhar como se estivesse resolvendo uma equação normal. Então, tudo que você fizer de um lado, você vai fazer do outro. No caso aqui, eu tenho A menor do que B. Para eu não mudar essa equação, o que eu fizer de um lado, eu tenho que fazer do outro também. Então, se eu somar um valor aqui, eu tenho que somar o mesmo valor do outro lado. Então, o que eu tenho aqui? A mais C menor do que B mais C. Ou seja, o A era menor do que o B. Qualquer número que eu somar dos dois lados, essa soma tem que ser menor do que essa soma. Um exemplinho, eu tenho aqui o A igual a 1, B igual a 7, C igual a 3. O A é menor do que o B, 1 é menor do que 7. Se eu somar o mesmo número dos dois lados da desigualdade, então, no caso aqui, eu vou somar 3, o que tiver as somas vão manter essa relação de menor. Então, 1 mais 3 é menor do que 7 mais 3. 4 é menor do que 10. Agora, uma propriedade super importante, um dos pontos chaves para resolver a equação. Nesse caso aqui, eu tenho A menor do que B e eu tenho C maior do que zero. Então, C é um valor positivo. A vezes C é menor do que B vezes C.
Então, sempre que eu multiplicar ou dividir os dois lados da equação pelo mesmo valor, e esse valor for positivo, eu mantenho o sinal que já estava. Então, aqui eu tenho um sinal de menor, aqui vai continuar sendo um sinal de menor. Um exemplinho, o A valendo 4, B 6, C valendo 2. O A é menor do que o B, e eu vou multiplicar os dois lados por 2. 4 vezes 2 vai dar 8, C vezes 2 vai dar 12. Eu mantenho o sinal. 8 é menor do que 12. Essa relação está correta. Outro caso, o A menor do que o B e o C menor do que 0. Então, C é um valor negativo. Sempre que eu multiplicar ou dividir os dois lados da desigualdade por um número negativo, eu vou inverter o sinal. Aqui eu saí com um sinal de menor, ele vai virar um sinal de maior. A vezes C é maior do que B vezes C. Um exemplinho para ver se fica mais claro. A vale 4, B vale 6, agora o C vai valer menos 2, um número negativo, menor do que 0. 4 vezes menos 2, 6 vezes menos 2. 4 vezes 2, menos 8. 6 vezes menos 2 vai dar menos 12. Menos 8 é um valor maior do que menos 12. Isso aqui a gente vê naquela reta real, né? Se o 0 está aqui, o menos 8 vai estar aqui. E o menos 12 vai estar para cá. Considerando a reta dos números reais, ela vai crescer nessa direção. Então, esse número é menor do que esse número. O menos 8 é maior do que o menos 12. Tudo bem? Então, sempre que for multiplicar por um número positivo, você mantém o sinal. E quando você multiplicar por um número negativo, você inverte o sinal. A mesma regra vale para divisão. 7. Se o A é menor do que B e o C é menor do que D, a soma dos números menores tem que ser menor do que a soma dos números maiores. Um exemplinho aqui. O x é menor do que 8 e o y é menor do que menos 3. A gente vai pegar os números menores. O x é menor nessa relação e o y é menor nessa relação. E vou somar os dois, x mais y. Esse resultado tem que ser menor e agora eu pego os dois maiores. O maior dessa relação é o 8 e o maior dessa relação é o menos 3. Então, 8 mais menos 3. Que x mais y, 8 menos 3 vai dar 5. Tudo bem? Aqui eu vou colocar mais algumas definições que vai ajudar você na interpretação do exercício. Sempre que eu falar em intervalo aberto, eu vou representar um intervalo que todos os números naquele intervalo satisfazem a desigualdade, só que os extremos desse intervalo não satisfazem a inequação. E existem algumas formas de se representar esse intervalo. Então, a primeira é dessa maneira, você coloca parênteses, o extremo inferior, aonde o intervalo começa, vírgula, o extremo superior, aonde o intervalo termina. Ou então, a gente pode escrever dessa maneira aqui. X tal que o x é maior do que o A e menor do que B. É um intervalo que o x está entre A e B. A gente colocando aqui na retinha real, ela vai crescer nessa direção. Vão ser todos os números nesse intervalinho aqui, ó. Sendo que o A e o B não satisfaz a inequação. Já no intervalo fechado, eu vou representar todos os números que satisfazem aquela inequação, incluindo os extremos. O intervalo fechado ele é representado por colchetes, sendo o A e o B os extremos. Ou então, a gente pode representar ele dessa maneira. X tal que x maior ou igual a A, coloca a opçãozinha do x ser igual ao A, menor ou igual ao B, coloca a opção dele ser igual ao B.
A gente representa ele na reta real. E o intervalo agora são todos esses números de A até B, incluindo o A e o B. A gente vai chamar de conjunto solução todos os números que satisfazem a desigualdade, que é a resposta que você tem que dar em cada exercício.